Muito mais otimista, bicho. Muito mais, porque quando você perde de 2-1, porque futebol você pode ganhar e perder. O que eu não admito é a atitude covarde, postura covarde. O time do Cruzeirão teve uma postura covarde. Essa que é a realidade, sabe? É um time que tem no campeonato argentino não consegue corresponder, o time do União Santa Fé, o Cruzeiro com esse elenco milionário e vem aquele discursinho, sabe lá? Aquele discursinho assim, olha, a gente sabe que tem que melhorar, nós temos que corresponder ao nosso torcedor e tal. Eu vou ser muito honesto, eu não boto fé nesse time do Cruzeiro mais. Eu não boto fé no elenco do Cruzeiro. E repito, é um time de milhões e um futebol pobre, um futebol medíocre, um futebol covarde. Essa é a palavra. Você perder no futebol quando você perde atacando, combativo, aquele futebol combativo, aquele futebol que vai pra frente, que você acaba realmente atrapalhando muito o adversário, beleza. Agora um time que se acovarda, que recua. E outra coisa também, o Léo Jardim fez uma escalação péssima ontem, horrorosa. Mas, gente, não é culpa só do Jardim, não, como não era só culpa do Diniz também, não. Nem gosto do Diniz, como ele atuava. Nem de Seabra, não era culpa de Pepa, não era culpa desses caras, não. É jogador de futebol. Jogador de futebol, dividindo, inclusive, essa responsabilidade com o Alexandre Matos. Esse futebol covarde, esse time medroso, é responsabilidade desses caras. E eles têm que ser cobrados. Aqui no nosso chat... Fora Jardim, treinador horrível. Ih, rapaz, calma, chegou agora. A gente vai ouvir, então, o técnico Celeste falando após essa derrota na estreia da Sul-Americana. Aí o Gão vai dizer se concorda ou não. Eu acho que o jogo foi um jogo mais competitivo do que bem jogado. Não foi um jogo muito bem jogado, foi um jogo muito de luta, de entrega. E já sabíamos disso, não é? Nós... entramos com muitos jogadores que têm essa característica mais de agressividade, de luta, porque sabíamos que queria ser um pouco assim. Depois, na segunda parte, acho que melhorámos, o início da segunda parte foi o nosso melhor período. E depois, na parte final, voltamos a perder um pouco a intensidade, o adversário foi mais intenso. E acaba por ser feliz numa bola parada que tem 2 ressaltos antes da bola entrar. Está na hora da gente parar de culpar treinador, sabe? Eu concordo realmente que a escalação dele ontem foi horrorosa. A gente tem que parar de culpar só treinador. É fato que o Fernando Diniz, a ideia de jogo dele é péssima. O Zé Ricardo também é um cara que eu falei que não ia render no Cruzeiro. Eu confiava mais ali na atuação do Paulo Autuori, que estava ali nos corredores, sempre atuando bem. Quando vem para o campo para dar o apoio e o suporte para o Seabra, o Cruzeiro começa a corresponder, porque o Paulo Autuori também é um gigante do futebol nacional. Mas está na hora da gente parar de culpar treinador e começar a responsabilizar quem se deve, jogador de futebol. Porque não adianta o camarada correr e também não corresponder absolutamente nada. Não adianta. Só tem um cara nesse time do Cruzeiro, e aí eu sei que vocês vão vir na internet falar e tal, tudo. Não, tem fulano também, não. Só tem um cara que na hora que entra representa, chama-se Dudu. É o único que está entrando e mostrando alguma coisa. De resto, não tem absolutamente ninguém nesse time do Cruzeiro que não consegue colocar uma atitude covarde onde quer que vai jogar. O último jogo bom do Cruzeiro, espetacular, foi Cruzeiro e Botafogo no ano passado, gente. De lá pra cá, qualquer vitória que nós alcançamos foi no sufoco, no aperto e mesmo assim sofrendo muito. Não teve um jogo de tranquilidade do Cruzeiro. Não posso falar do Campeonato Mineiro também, que há uma disparidade gigante entre os times, de disparidade técnica e qualidade nesse ponto. O último jogo positivo que o Cruzeiro, a gente pode falar, jogou muito, foi contra o Botafogo. Então tá na hora de cobrar jogador e o senhor Alexandre Matos, que mostra que não tem planejamento nenhum. Nenhum planejamento. É só gasto, vou atrás de fulano, de Beltrano, Ciclano e tal, e não resolve o problema do Cruzeiro em termos de planejamento. Atitude covarde, time, elenco medíocre. Só salva o Dudu nessa turma aí. Ô, Lauro, o Murilo Henrique, rapidão, Fael. O Murilo Henrique tá pedindo aqui, volta, Seabra. Depois o Gão comenta. Foi o único que conseguiu tirar futebol do Cruzeiro, foi ele. Eu ia até opinar sobre isso, que depois do áudio do Pedrinho, é 35% em média de aproveitamento dos treinadores. Ô, Lauro, falar do time do Cruzeiro, né, que teve uma postura, como eu falei no primeiro bloco, estava só para Belo Horizonte, uma postura covarde. Um time de milhões com futebol medíocre, a quem nós temos que responsabilizar os jogadores. A escalação do treinador realmente não foi boa, mas os jogadores, que alguns podem até reclamar de privilégios de amigos, mas entender que abre precedente para ele cobrar os mesmos privilégios. E se for isso, é um pensamento muito pequeno,
muito pequeno, de quem trabalha com uma estrutura muito grande, jogando por milhões que amam essa camisa aqui. Então, essa é a minha cobrança ao senhor Alexandre Matos, que só pensa em gastos, gastos, gastos e não tem um planejamento, prova que não tem um planejamento, e aos jogadores do Cruzeiro. Apenas um jogador do Cruzeiro, um jogador entra em campo representando. Por mais que tenha Matheus Henrique que atuou bem, pedimos o Matheus Pereira na última partida, temos o Jonathan Jesus que está agora afastado por causa de uma virose, mas o único jogador que entra e representa é o Dudu. De resto, é um time, um elenco covarde que se acovarda diante de situações adversas. Tá caindo, hein? Que antes era o Jonathan Jesus, o Romero. Eu Eram os 4, agora tá em só um. Não, tá caindo. o Jonathan Jesus, eu falei agora que ele tem uma virose. Tá caindo. Então, ele eu tô passando um paninho por isso. Jogou mal, não. Agora, o único é o Dudu. De resto, é um time que gasta-se milhões com eles, com futebol medíocre. O único eficiente foi o vírus da gripe. Então. O único que salvou o cara da minha crítica. Esse é o pensamento do Hugão e o torcedor do Cruzeiro, que não foi para a Argentina nessa estreia. Pensou o quê? Aquele que foi para o boteco assistir essa partida. Pedro Melo e Reinaldo Pereira mostram agora para a gente. Dia 22/11, o Cruzeiro vai estar na final do Sul-Americano. Porque o Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é gigante e sabe jogar a competição sul-americana. A gente tem muito o que crescer, obviamente, mas a expectativa é a melhor possível. É a mesma do ano passado, porém com título. O Cruzeiro tem time para chegar à final e tem time para ganhar a Sul-Americana. Foi um primeiro tempo equilibrado, né? A gente jogando forte, o time argentino, né? Sempre é um time que é chato, a torcida lá tá em cima. A gente imaginou até que teria um problema menor com isso, com a torcida, mas realmente a torcida tá em cima. Mas o time tá encaixado, a gente tá descobrindo ainda, né? Metade do elenco participou ano passado, mas ainda tem muita gente nova, ainda descobrindo a competição sul-americana é difícil. Então é um primeiro tempo dentro do esperado. Eu acho que agora o Cruzeiro já sabe como é que o União joga. E sabendo isso, o Cruzeiro tem que agora ir para cima, porque é mais time, tem mais elenco, tem mais estrutura para dominar o jogo, para comandar o futebol ali, comandar o jogo e tentar a vitória. Importante trazer a vitória para cá. O time não encaixou. Né, a gente pegou aí, voltando a falar que a gente teve 35 dias, né, de tempo físico, de controle de bola, de entrosamento, enfim, tudo que um treinador hoje no Brasil não pode reclamar, o Léo teve. Então, é assim, não é o resultado esperado, mas a gente tem ainda mais 5 rodadas na primeira fase, a expectativa do Sul-Americano ainda é alta, eu acho que tem que levar a competição a sério sim, entendeu? A gente tem que levar a competição a sério sim, porque é uma competição forte, é uma competição hoje que dá valor, dá dinheiro e vamos pra cima. Ao contrário do resultado